Boa noite, Thiago. Tudo bom contigo, cara? Primeiramente, gostaria de te agradecer aqui em nome do NPGEM por ter aceito o convite para participar dessa entrevista, que faz parte desse novo projeto que é o Sport Talks. É uma grande honra para a gente receber aqui, até porque não é todo dia que um torcedor vira presidente do Clube do Coração. Então, já quero te parabenizar também pelos teus êxitos aí frente ao Santa Cruz. E bom, vamos lá para o que interessa. A gente quer conhecer mais sobre a tua história e como tu utilizou as ferramentas da gestão para elevar o patamar do clube, né? Cara, no início eu gostaria que tu se apresentasse, falar pra gente aí quem que é o Thiago Reck. Então, Gabriel, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando e falando um pouco mais sobre não só a minha história, mas também do Futebol Clube Santa Cruz, né, que é o clube que sou apaixonado e sou presidente, né? Então, eu sou natural aqui de Santa Cruz do Sul, né, a cidade que está sediado o Futebol Clube Santa Cruz, que é hoje um clube que está com 108 anos de história, clube de futebol profissional, sempre foi clube de futebol apenas. E eu sou jornalista, sou formado em jornalismo e sou torcedor do clube desde criança, né? Desde cedo, desde que eu ia no estádio com meu pai, com os meus irmãos, o meu pai que já ia no estádio com o pai dele, né? Com meu avô. Então a gente sempre teve uma relação com o Santa Cruz de torcedor, né? E na minha adolescência que eu comecei a ter um pouco mais de relação com o clube, de não ser só um simples torcedor, mas de criticar, querer participar, querer se envolver. E sou formado em jornalismo, tenho pós-graduação em marketing digital, e hoje trabalho como assessor de imprensa na prefeitura aqui de Santa Cruz, mas já trabalhei em veículos de comunicação e atualmente também presidente do clube. Certo. Cara, o que que te motivou a querer ser presidente do Santa Cruz, né? Que a primeira vez foi lá em 2014. E sempre, o que que te motiva a estar assumindo essa presidência aí? Pois é uma coisa assim que realmente é difícil de explicar ou de entender, e nem eu direito sei em que momento da minha vida o meu gosto, a minha paixão pelo Santa Cruz, ela virou uma coisa assim um pouco mais do que um torcedor normal, assim, virou quase que uma obsessão a ponto de eu querer ser presidente do clube e tão cedo, assim, tão jovem, né? Eu sempre participei, então, de assistir jogos, de ser sócio, de estar sempre vendo os jogos. Vou morar em Porto Alegre, né, e para fazer a faculdade, então eu só conseguia ver os jogos às vezes quando o Santa Cruz jogava lá em Porto Alegre, e teve aquele episódio que ficou famoso, ter o seu único torcedor num jogo contra o Grêmio, né? E sempre acompanhando o clube. E depois eu em 2013 estava trabalhando num jornal de Porto Alegre, mas não estava mais muito satisfeito com a minha carreira e estava pensando em dar uma mudança, e via como uma possibilidade de eu voltar para Santa Cruz, onde é a casa da minha família, tudo mais, de eu voltar e conseguir ter um emprego trabalhando no clube, né? E o Santa Cruz, para o pessoal entender assim, ele é considerado relativamente um clube pequeno do interior, apesar Uhum. de muitos anos na primeira divisão gaúcha, mas nunca chegou a passar muito disso. Então é um clube que sempre jogava apenas durante 4 meses, assim, ele só jogava o Campeonato Gaúcho profissional, Uhum. que ocorria ali de janeiro a março e abril, e tentava não cair, né? E acabou caindo em 2013, bateu na trave em 2012, bateu na trave em 2011, bateu na trave em 2010, até que caiu. E eu ali começo a achar que um verdadeiro clube de futebol ele precisa ter futebol o ano inteiro. E Uhum. ali, então, o clube, já em 2014, quando eu estou ali de assessor de imprensa, ele estava jogando a divisão de acesso pela primeira vez e vai mal, quase cai para a terceira. E eu começo, então, a apresentar para esses conselheiros, para os dirigentes, para ex-presidentes, a gente disputar a Copinha, que é a competição que tem no segundo semestre, a gente Uhum. jogar o ano inteiro. E eles perguntam, né, eu lembro até hoje que a gente fez num hotel uma reunião para apresentar esse projeto, e um dirigente, que atualmente, inclusive, é o meu vice-presidente, ele pergunta se eu seria o presidente, né? E eu acabei dizendo que sim. E Uhum. daí começou ali, teve eleições, me candidatei, e ali começa essa outra função minha agora como presidente. Cara, então a gente sabe que a gestão, atualmente, até como tu falou, esportiva no Brasil, é muito caracterizada por esse historicamente dizendo sobre esse vínculo emocional que tem os torcedores, né? Com os clubes e cada um com as suas tradições aí, como tu acabou de estar no Santa Cruz. Eu queria saber como que isso impacta nas tuas decisões. Como que tu separa o Thiago, que é o torcedor, e o Thiago, que é o presidente do Santa Cruz?
Isso até é uma coisa que eu acho curiosa, assim, que eu vejo muito comentário depois que a gente conquistou os títulos agora, muita gente elogiando a minha carreira, a minha trajetória e dizendo, bah, como seria incrível se um torcedor assumisse aqui o meu Vasco, o meu Flamengo, o meu Fluminense, o meu Inter, o meu Grêmio, assim, como se dá uma ideia de que os atuais presidentes desses grandes clubes não são torcedores. É claro que eles são torcedores, a maioria deles, que eu sei, todos têm histórico de torcedor com o clube, familiares que foram torcedores, que foram ex-presidentes. São poucos os dirigentes assim que tu vê que talvez então ali por simplesmente ser um negócio, um business. Eu até acho que ainda é muito poucos clubes veem isso como um negócio, isso tem mudado, né? Então a maioria dos clubes geralmente são geridos por torcedores, né? O que talvez tem a minha história diferente, que eu tive um reconhecimento primeiro como torcedor, né? Então tive aquela história do torcedor solitário, sair da arquibancada, então é um pouco diferente, mas respondendo a tua pergunta, assim, como isso influencia nas minhas decisões, olha, é difícil muito separar às vezes o torcedor quando tu tá lá no vestiário e precisa às vezes ter que fazer mudanças, precisa fazer tomar decisões assim, tu sempre tá com o lado do torcedor junto, mas em alguns momentos tu precisa realmente tentar ser pensar um pouco mais no profissionalismo, numa gestão. Tenho no meu clube um gerente de futebol, que foi outra coisa que eu trouxe na segunda gestão. Então, um cara que faz esse meio de campo, comissão técnica, jogadores e diretoria, então, que é muito importante, né? Na minha primeira gestão não tinha isso, então eu tratava muitas vezes direto com o treinador, e eu acho que é importante ter um pouco, às vezes, essa separação, e eu acho que é isso que também ajudou muito nessa segunda vez como presidente, ter, assim, profissionais que são da bola, que gostam de futebol, que entendem de futebol. Muita gente fica me chamando para me oferecer atleta, me oferecer jogador, e eu digo que isso não é comigo, eu deixo para o diretor de futebol, eu deixo isso para o gerente, e fico só tocando realmente aquilo que eu entendo como gestão ou como também algo de torcedor, assim, pela paixão do clube. Sim, sim, a importância do profissionalismo, né, dentro do esporte. E, cara, já perguntando, falando sobre a emoção ali, se alguma vez a emoção já sobrepôs a ração na hora de tu tomar alguma decisão, assim, se tu lembra de algum caso, assim, qual que foi o É resultado disso? complicado, assim, eu já vi exemplos de outras gestões, de gente que levou muito a sério essa questão da emoção, da paixão, tomou atitudes erradas, então acho que aprendi muito, tive essa aula ali naquela primeira gestão, que teve muitos problemas, para conseguir chegar a um nível, assim, que mais profissional, de tentar usar mais a razão mesmo, deixar esfriar a cabeça, deixar para outro dia, chamar os diretores, dividir tudo. A gente ali no Santa Cruz, e um outro grande mérito que eu tive nessa minha segunda vez como presidente, que foi ter aí um grande vice-presidente que me ajuda muito no dia a dia, um grande diretor de futebol que também voluntário, e um outro vice de futebol que também são voluntários, nós quatro, assim, que tocamos o clube praticamente sempre. Então a gente e é uma meta minha sempre de tentar dividir as decisões com eles, tomar tudo em conjunto, só sair de uma reunião até realmente tentar a harmonia, a unidade entre todos, né? E mais os dois funcionários, que é o gerente de futebol e o supervisor. Então, somos 6 pessoas, assim, que eu digo que a gente toca o Santa Cruz, praticamente. E nisso a gente também se ajuda muito para tentar tirar esse lado torcedor, porque nós quatro ali que somos voluntários, e os dois ainda contratados são ex-jogadores do Santa Cruz, com uma grande história, então, que são Santa Cruz também, né? E a gente, cada um se tenta se puxar, às vezes, para evitar usar muita emoção e ir mais para o lado da razão. Mas, com certeza, a emoção tá junto em todas as decisões, não tem jeito. Eu queria saber como é que é a situação do clube antes de tu assumir, mais agora por esses teus últimos mandatos, e como é que ela tá hoje, assim, como que tá a situação do clube hoje? Em 2019, ali, quando eu assumi o clube, ele tinha sido rebaixado para a terceira divisão, então teve aquele rebaixamento que eu comentei lá em 2013 para a segunda divisão, e em 2018 o clube foi rebaixado para a terceira divisão, então de novo bateu em mim aquele sentimento de que eu tinha que voltar a ser presidente, ninguém queria ser, o clube estava 6 meses sem presidente,
com um boato já de que ia fechar, que não ia mais jogar, ia dar um tempo, e eu achava que isso não era o correto, não podia deixar isso acontecer, e acabo voltando a ser presidente, né? Então, 2019 ali, início do ano, eu encontro um clube com quase 80 mil em dívidas, de que o primeiro objetivo a gente tinha era que pagar essas dívidas. Então, tivemos que fazer bingo, rifa. Além disso, a gente resolveu jogar a terceirona na época com uma equipe até 20 anos e com 80% de jogadores aqui de Santa Cruz. Então, isso ajudou muito, deu um resultado muito positivo na comunidade, de valorização da categoria de base e das pessoas da cidade. Então, nós começamos a colocar 1.500 pessoas no estádio, porque era o filho, o tio, o pai, o vizinho, o primo assistindo, né? Então, com isso a gente começou a pagar as dívidas. E uma coisa que ajudou muito, e que eu digo que foi uma das principais coisas da minha primeira gestão, foi que em 2014 foi a primeira vez que a gente foi atrás dos direitos do mecanismo de solidariedade da FIFA, né? Que todo jogador, todos os clubes que um jogador passa até os 23 anos, eles têm direito a uma porcentagem sempre que esse jogador é vendido. Então, é 5% no total, né? Então, se o jogador jogou um ano, é 1%. Então, nós temos casos como o Thiago Volpe, que é o goleiro do São Paulo, e também o Pedro Henrique, que é um jogador que está no Turquia, que eles jogaram meio ano no Santa Cruz. Então, toda vez que eles são vendidos, a gente consegue entrar na FIFA e consegue esses valores, né? Então, e isso eu comecei a conseguir isso lá em 2014 com um advogado que eu contratei e que desde então aí já conseguiu mais de 300 mil reais para o clube, sempre toda vez que um jogador é vendido, né? E isso foi o que permitiu que em meio de um ano de pandemia, com tudo parado, sem patrocínio, sem ingresso, sem bilheteria, o Santa Cruz tivesse dinheiro para entrar na Copinha de 2020, que começou em outubro, ganhar essa Copinha, o primeiro título da história do clube, e com isso conquistar a vaga para a Copa do Brasil e assim a cota de mais de 500 mil reais, que é da jogar a primeira fase da Copa do Brasil, né? Então, muda o patamar do clube. Eu tive um 2021 daí com recursos em caixa para, de novo, montar uma equipe muito forte para dar sequência, continuidade. E aí a gente teve agora no início de mês de julho, a segunda conquista, o segundo título da história do clube. E agora estamos trabalhando para o ano que vem conquistar mais. Essa até ia ser minha próxima pergunta, assim, passando agora, vocês venceram, né, a terceira divisão, né, que é a segunda ano do Campeonato Gaúcho, e vão jogar a divisão de acesso ano que vem. Queria saber qual que é a expectativa agora para vocês para essa próxima temporada. Quais são os objetivos que vocês têm? Se tem algum Ou projeto, fazer né? no segundo semestre é muito focar em recuperar as categorias de base, começar de novo, porque eles estavam tudo parados por causa da pandemia, né? Então, voltar com o sub-20, voltar com o sub-17, com as escolinhas, recuperar o campo, o nosso gramado também precisa ser trabalhado melhor, a gente precisa, se a gente quer um dia voltar para uma primeira divisão, a gente precisa dar uma melhorada na estrutura, então a gente vai aproveitar o segundo semestre para isso, para o ano que vem realmente vir com um projeto muito forte para tentar, em 2023, 10 anos depois da queda, a gente está jogando a primeira divisão de novo, que eu acho que é o grande objetivo do clube, né? Porque aqui hoje o Gauchão atualmente está, a verba para jogar a primeira divisão está em torno de 1,5 milhão, então com certeza esse recurso é muito suficiente para montar grandes equipes e ter daí sim calendário o ano inteiro e quem sabe em 2024, 2025 a gente possa estar de novo jogando uma competição nacional como uma Copa do Brasil ou uma Série D do Brasileiro. Mas para isso, primeiro, foco total no ano que vem para a gente conseguir trazer o clube de volta para a primeira divisão. Vocês conquistaram agora, ultimamente, esses dois títulos, né? Que foi a Copa da Confederação, que é o Troféu Vice Pinheiro, e também a terceira divisão. Como é que é para ti entrar na história do clube do teu coração, né? Vencendo as duas competições estaduais que o clube nunca havia vencido. E junto a isso, como é que tu avalia a tua gestão, essa tua última gestão frente ao Santa Cruz? É engraçado assim, porque eu até já estava um pouco na história do clube lá na primeira gestão, porque eu fui um dos mais jovens, né, na época, acho que um dos mais jovens mesmo, com 27 anos que eu assumi lá na primeira vez, mas até lembro um episódio assim que inclusive tem uma capa da Gazeta do Sul, que é o grande jornal aqui da cidade,
que é eu com o portão na frente, a capa é uma foto minha com o portão meio que fechando do clube, porque nós estávamos numa situação muito difícil depois de ter jogado a copinha e tinha grupos achando que a gente tinha que realmente fechar o clube e dar um tempo, né? Então, na época 2015, graças a Deus o prefeito da cidade, que era um ex-presidente do clube, foi numa reunião e convenceu todo mundo de que a gente tinha que jogar, e a gente ali fez uma divisão de acesso às pressas também, com a ajuda da comunidade, com bingos e com uma folha bem pequena, né? Então, eu fico pensando assim, como se realmente tivesse fechado ali naquele ano, se aquela capa do jornal no outro dia tivesse sido Santa Cruz fecha as portas, provavelmente eu não estaria aqui hoje, teria saído de Santa Cruz, estaria com muita vergonha de voltar, porque ficaria marcado como o presidente que fechou as portas. E volto, graças a Deus, em 2019, e hoje sou marcado, então, como o presidente que ganhou o primeiro título da história. Que história, né, cara? Bom, só para encerrar a entrevista, então, eu queria pedir para ti uma dica, né? Que dica tu daria para o torcedor hoje em dia que quer seguir os mesmos passos que tu seguiu e se tornar presidente do Clube do Coração? Eu acho que o principal mesmo é começar a participar do clube, das decisões, das diretorias, tentar começar a entrar em conselho deliberativo ou como sócio, né? Então, eu acho que se a pessoa quer, ela tem que estudar, com certeza, apesar que a questão da gestão, apesar que eu sempre digo assim que em um clube de futebol, do futebol pequeno do interior, eu até não uso muito a palavra gestão, né? É claro que é gestão que a gente acaba fazendo, mas é muito mais sobrevivência. A gente sobrevive um dia após o outro, sabe? É poucos recursos, então tu precisa estar preocupado se tu vai conseguir dinheiro para comprar a comida para a refeição dos atletas, se tu vai ter como conseguir uma ambulância para o jogo, se tu vai porque tem um custo, se tu vai conseguir o médico para o jogo, são coisas assim muito difíceis, é uma sobrevivência diferente, né? Agora, finalmente, depois que a gente passou por uma Copa do Brasil, que a gente conseguiu ter uma cota, uma verba, dinheiro em caixa, que eu pude parar e pensar assim, bom, como é que eu uso melhor esse dinheiro? Como é que eu uso, o que eu posso trazer de inovação para o clube, o que eu posso trazer de diferente, né? Muito mais agora, mas se não, um clube do futebol pequeno, claro que faz gestão, mas faz muito mais até sobrevivência, né? Então, e vale a pena. Então, acho que quem quiser realmente ser dirigente e entrar, estude, procure vivenciar um clube. A gente aprende muitas vezes e acho legal, e por isso até acho bacana vocês estarem entrevistando um cara de um clube pequeno, porque realmente os livros e as aulas são sobre Barcelona, sobre Real Madrid, Uhum. sobre Paris Saint-Germain e Flamengo, e poucos são sobre o futebol aquele do interior, do estádio de arquibancada de concreto, do cachorro-quente, da cervejinha, das pessoas que se conhecem, e que menos de arena e mais desse tipo, porque ali também tem a essência do futebol. Com certeza, o Romildo Bolzano no Grêmio tem um orçamento de milhões, mas tudo se resume também a tentar juntar 40 profissionais e fazer eles montarem uma equipe, uma família e jogarem bem, né? Uhum. Então, pode ser que lá é 200 milhões de orçamento e aqui é 500 mil, mas tu precisa ter união, tu precisa ter motivação, tu precisa ter gestão de pessoas para dentro de campo a tua equipe também ir bem. Também precisa da paixão, né? Independente de onde estiver, tu tem que estar. E Cara, precisa sim da paixão, né? Acho que vale a pena, mas também sei que é uma profissão também, né? Então, aquele que consegue ver isso como uma profissão e consegue tirar a paixão, mas porque gosta de uhum. futebol, gosta de gestão de pessoas, de gestão de equipe também, com certeza pode trabalhar no Com meio. certeza, com certeza. Cara, no final agora eu vou deixar um espaço para caso tu queira falar alguma coisa aí que a gente não citou na entrevista que tu acha importante aí com a tua experiência na gestão. Não, acho que é muito isso que eu comentei agora há pouco, né? A questão da gestão também, de olhar assim, e é um aprendizado muito grande a gestão de clube de futebol pequeno também, com todas as dificuldades de patrocínio, de verba, é uma realidade bem diferente, apesar que tudo se resume a dentro de campo o futebol, né? Eu acho que, e tenho muito orgulho assim de muitos atletas
e a falarem muito assim do quanto foi importante o trabalho da diretoria em dar as mínimas condições de trabalho, né? E é uma coisa que eu prezo muito também, que o ambiente seja bom na secretaria, na sala da presidência, no vestiário, na cozinha, e acho que é isso que a gente conseguiu ali no Santa Cruz, sabe? Realmente foi um diferencial que fez agora ter essa diferença que fez a gente conquistar esses títulos, né? Então, vale muito a pena, assim, de ter um clima bom, um ambiente bom e fazer aquilo que é o básico do futebol, cumprir aquilo que tu promete, no caso de gestão de futebol, e eu imagino que seja nos outros esportes, né? Então, o que tu prometeu para o atleta, tu tem que cumprir. Às vezes tu pode atrasar salário, mas se tu falar que vai atrasar 15 dias e cumprir, eles vão te respeitar igual, ou se tu falar que vai levar um mês e cumprir, ou se tu dizer que vai pagar um salário menor, mas que tu vai cumprir, eles valorizam isso muito. E teve um jogador nosso no último jogo, né? A gente precisava fazer 3 gols para levar para os pênaltis, e o Leilon, um jogador nosso que estava lesionado e recém estava voltando a ir para o banco, saiu do banco e fez 3 gols em 6 minutos, né? E ele diz ali na entrevista dele que ele agradecia muito ao que o clube tinha feito, a diretoria, que sempre incentivou, que mesmo com as 3 lesões não mandou embora, ou simplesmente deixou de pagar salário, continuou pagando, ofereceu fisioterapia, tratamento médico, e assim ele se recuperou e voltou lá em um jogo, entrou e fez 3 gols, foi para os pênaltis, a gente ficou campeão, né? Então são histórias bonitas assim que tem do futebol. Me orgulho muito também de, durante o período da pandemia, ter mantido, com a ajuda do governo federal, os salários dos atletas, então eles continuaram recebendo mesmo parados, mesmo sem receita nenhuma, a gente conseguiu. Então, acho que são coisas que às vezes é o básico do futebol, mas que esses jogadores estão acostumados a coisas tão ruins, assim, em outros clubes, que o básico, às vezes, chama a atenção deles. Mas é Realmente, isso aí, e espero que sirva aí de aprendizado para todo mundo aí que quer seguir nessa área de gestão aí, essas experiências que eu tive. infelizmente o básico às vezes não acontece, né? E quando acontece, eles falam como se o futebol fosse mágico, mas é É, muito trabalho, né? Thiago, exatamente. te agradeço aí muito a tua participação, tua disponibilidade. Foi um prazer realizar essa entrevista contigo. Tá? Te desejo todo sucesso lá no Santa Cruz. Vou estar torcendo, ganharam mais um torcedor aqui, vou estar torcendo por vocês. E a gente também está sempre de portas abertas para ti, caso precise, né? Alguma coisa lá do nosso núcleo de pesquisa, tá certo? Obrigadão aí pela entrevista. E vocês também, se precisarem um dia aí de pesquisa ou precisar de algum projeto de vivenciar, vir aqui, ver como é que é um clube, se quiserem questão de preparação física, gestão, treinador, o que vocês precisarem, também pode me contatar aí, que a gente está sempre à disposição. Cara, brigadão mesmo, prazerzaço. Abração Feito, aí, valeu, boa Gabriel. noite. Um abraço, tchau, tchau.